Olá, bem-vindos ao Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje o nosso convidado é Jorge Botelho, Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, mas está aqui sobretudo porque é o coordenador para o combate à Covid-19 na região do Algarve. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, é um gosto. Obrigado. A variante Delta está a tornar-se predominante e temos assistido a aumentos diários dos casos de Covid. Como é que está a situação no Algarve? Continua a crescer ou é uma situação que estabilizou? Não, comprovadamente é uma situação que está a crescer, os números dizem-nos isso todos os dias, por isso não há como esconder. Eu acho que nós temos que ter uma linha de verdade e eu acho que faz bem o Governo e fazem bem as autoridades de saúde em, desde o primeiro momento desta pandemia, ter assumido um critério de verdade, não limpando ou não escondendo o número, os números são aquilo que são, e eu acho que isso é fundamental para as próprias pessoas terem a ideia do momento em que atravessamos. Por isso os números são o que são, tivemos altos, tivemos baixos, tivemos muito complicados em janeiro, depois tivemos quase a nível residual, digamos assim, num período bom que até deu aquela abertura na fase do desconfinamento, e agora os números têm vindo a aumentar. Hoje temos 254 casos na região do Algarve, é um aumento, onde tivemos 180, por isso é um aumento em relação a ontem. E quais são... E tudo o que seja aumentar os números, obviamente, é preocupante. Acha que é necessário uma medida parecida com aquela que existe na área metropolitana de Lisboa para limitar as entradas e saídas da região? Eu confesso que não sou partidário, não sou defensor desse tipo de medidas. Eu acho que isto é mais pela supervisão das autoridades. Eu acho que não temos uma situação de descalabro na região. Temos uma situação preocupante, mas acho que não temos uma situação de descalabro na região. Basta ver a região. Nós temos focos nas pontas. Neste momento é fortemente os focos principais são as cidades do centro e as pontas ainda estão um pouco mais protegidas, digamos assim, tem um nível de incidência. Nós sabemos que o nível de incidência nas cidades, amanhã, seguramente o Conselho de Ministros vão avaliar, a incidência tem vindo a aumentar, mas este foco principal agora era na zona do centro. Albufeira, Lolé e Faro e um bocadinho Olhão. As pontas, a zona de, digamos, Tavira para o Sotavente e de Lagoa para o Barlavento, nesta fase estavam mais protegidas. Porque isto é que então, que medidas é que podem ser necessárias tomar amanhã no Conselho de Ministros para o Algarve? Veremos, nós vamos identificar, mas a matriz de risco é conhecida. Eu acho que a matriz de risco é um bom instrumento de monitorização, confesso, apesar de achar que fechar ou cercos, não sou muito partidário desse tipo de medidas, principalmente numa região turística. Mas eu diria que, obviamente, a matriz de risco deve ser aplicada enquanto ela existir e não for alterada. E parece-me que a matriz de risco tem dado sinais aos senhores autarcas e a todas as entidades públicas de como é que aquilo funciona. Sabemos que funciona pelo nível de incidência, sabemos que funciona pelo RT. Eu acho que a previsibilidade e a coerência das regras é um bem em si para que toda a gente não fique surpreendido com as medidas que vão ser tomadas em relação aos pontos de liberdade para andar para a frente ou aos pontos de restrição para ficar ou para andar um pouco. Por falar nos autarcas, os autarcas manifestaram-se muito zangados, mostraram-se muito zangados por causa daquela decisão anunciada no domingo de fecho de escolas em 5 municípios. Isso foi articulado com o Governo, essa decisão? Não. Apanhou de surpresa os autarcas, também apanhou de surpresa o Governo? Apanhou de surpresa o coordenador regional e apanhou de surpresa os autarcas. E sabemos que essa foi uma decisão da Saúde Pública Regional, que obviamente articulou seguramente com a Saúde Pública Nacional, porque nós sabemos o grau de autonomia e independência que a DGS tem, ainda bem que assim é, porque não estão escrutinados, não têm aquela orientação técnica para fazer o que é a orientação técnica da GDS, total autonomia e independência na entidade de saúde pública. Por isso a decisão foi tomada foi proposta pela senhora delegada regional de saúde, que foi proposta seguramente à senhora diretora-geral, que seguramente validou em função dos números e daquilo que era o reporte da senhora delegada regional. A informação que eu tenho e comprovo por reunião que tive com eles ontem, os senhores autarcas envolvidos não souberam antecipadamente a medida, souberam ao fim da tarde domingo, bem como eu soube ao fim da tarde domingo, por isso, digamos, foi uma certa surpresa, percebo perfeitamente o mal-estar e até acho que é justificado. Acho que foi um exagero, então? Eu não acho que foi um exagero, eu acho que nós temos que consertar na região tudo. E isso é que é uma forma de trabalhar. Isto é, nós reunimos N vezes. Eu costumo dizer
que as Então melhores... o que é que falhou? O que é que falhou aí? Foi da parte Foi da uma Direção-Geral? percepção, às vezes nós estamos tão pressionados, se calhar, pelo trabalho que estamos a ter e a envolvência dos números são tão fortes, que às vezes esquecemos de coisas que eu considero básicas, que é dar uma palavra, pôr ao corrente ou envolver, não na decisão técnica, mas na decisão daquilo que é preciso ter feito, é preciso fazer. Isso não foi feito antecipadamente. E eu percebo perfeitamente o mal-estar dos autarcas. Foi também o meu que foi manifestado, porque nós fazemos muitas reuniões e não são publicitadas, porque temos multiplicidade de reuniões de concertação. Eu tenho imensas reuniões com muita gente, porque tenho que fazer pontos, ouvir as entidades. Acha que ainda será possível reverter essa decisão, voltar a abrir naqueles 5 concelhos onde foi decidido fechar? Ontem mesmo tivemos só para eu completar a ideia, ontem mesmo, vamos lá ver, isso foi assim por força de, houve um desagrado e eu percebo perfeitamente o desconforto dos autarcas, da mesma forma que eu percebo completamente a surpresa e o desconforto das famílias. E do Ministro da Educação. Das famílias e, obviamente, por dever de ofício do Sr. Ministro da Educação, que seguramente não teve essa decisão também, porque foi uma decisão da Autoridade Regional de Saúde. E é importante que se frise isso. Agora, eu percebo o desconforto das famílias, porque, como sabe, dia de bola, domingo à tarde, fim de tarde, no dia a seguir, há aulas a partir das 8 da manhã, não há. E isso, obviamente, é um desconforto, porque até se acertarem as coisas foi complicado. Vamos ver, ontem fizemos uma reunião digamos, do day after, né? do dia seguinte. O que é que saiu dessa reunião? Porque ela não houve conclusões públicas. Não houve. O Sr. Presidente da CIM do Algarve, da AMAL, ficou de dar um briefing aos senhores jornalistas, não sei se o fez. Não, ainda não. O que eu diria foi que, obviamente, houve a transmissão daquilo que foi o sentimento dos autarcas, digamos, ao vivo. Isto é, nós fizemos uma reunião por meios digitais, mas foi ao vivo e manifestaram a sua opinião sobre isso, porque na região temos articulado tudo previamente, com muitas reuniões, para que as coisas saiam numa unidade das entidades públicas que estão a trabalhar em muitas coisas, câmaras, entidades regionais, forças policiais, coordenador regional, e depois a multiplicidade e os hospitais, para que as coisas tenham uma unidade e nós funcionemos como um harmónio, para que toda a gente tente perceber o que é que está a acontecer, porque a nossa capacidade de resposta só pode ser melhor assim, porque se cada um trabalhar por si, dá-nos desajustamentos e nada se justificava o não termos feito desta forma, de forma antecipada. Ontem o que foi decidido basicamente foi que nós estamos também no fim do ano escolar e a pior coisa que podia acontecer agora era voltarmos outra vez para trás, porque isso era mais confusão no processo, mais entropia, mais confusão nas famílias e obviamente, basicamente, o que os autarcas ontem, depois de terem manifestado a sua opinião, disseram foi, aliás... Houve presidentes de Câmara que disseram agora não venham para trás, agora pronto, já está tomada, foi tomada assim, pois obviamente agora a escola, o período escolar também está a termina uma semana, o primeiro ciclo penso termina esta semana e o segundo ciclo termina já para a semana que vem. Nós já estamos no fim, por isso vamos manter as medidas, aliás, em função também dos números que tem, e agora sim, dando razoabilidade àquilo que a senhora, aos pressupostos que a sua diretora regional de saúde fez. Até tendo em conta os números que também havia em Lisboa, e também tendo em conta aquilo que o Primeiro-Ministro sempre disse, que as escolas seriam sempre as primeiras a abrir e as últimas a fechar, aquela foi uma decisão que parece ter contrariado esse princípio. Por isso a reação dos autarcas, por isso a reação que houve, a ligeira surpresa, muita surpresa que houve sobre esta matéria, mas obviamente eu tenho que lhes dizer mesmo, com um grau de verdade e sinceridade, que é uma decisão totalmente imputada à autonomia e independência da Autoridade Regional de Saúde. Isso não tenho dúvida nenhuma, porque não sei quem consultou, aos políticos seguramente não consultou isso. Pelo menos aqueles regionais com quem eu lidei, que me disseram que foram apanhados de surpresa sobre essa matéria, e eu próprio sou. E houve algum... Agora não houve, porque foram para casa, mas tinha havido algum reforço de testagem nas escolas do Algarve, como houve em muitas escolas? A senhora delegada regional, o que nos disse foi que nós tínhamos cerca de 78 casos. Um dos pressupostos, e os números eram, que nós tínhamos cerca de 78 casos positivos entre crianças nestes 2 ciclos. Tínhamos cerca de 52 turmas em isolamento. E isso resultava, eram cerca de 1.300 e qualquer coisa miúdos que estavam já em isolamento nestes 2 ciclos. Isto é, nós sabemos, hoje mesmo foi encerrada uma escola em Lagos, de Bensafrim, salvo erro. Foi encerrada uma escola em Lagos, uma primária,
Porquê? Porque dos 40 ou 50 meninos que lá haviam, tínhamos 3 turmas, cada turma, são 4 turmas, cada turma tinha 3 meninos e o senhor delegado de saúde da zona resolveu encerrar a escola. Isto quer dizer que em todos os momentos tem havido problemas. A escola tem continuado, mas obviamente tem havido alguns isolamentos profiláticos, tem havido algumas turmas que vão 14 dias para casa. Isto é o normal, acontece em Lisboa, acontece no Algarve, acontece em muitos sítios, porque o que importa era manter o ciclo escolar, e aliás o ciclo escolar foi mantido em todos os municípios do Algarve, com exceção destes 5. E neste caso do Lagos até é só aquela escola, porque tem mais escolas. Isto é a avaliação técnica daquilo que nos foi explicado do momento. O delegado regional entendeu que 5 concelhos da zona centro, onde a incidência era particularmente grave, justificava essa medida. Eu confesso que não tenho saber técnico para o justificar. A única coisa é o rigor, ou o número, que tínhamos cerca de 1.300 alunos em isolamento profilático em casa, eram cerca de 52, 53 turmas, e eram 73 ou 70 e tal meninos positivos que estavam já em casa. E em função disto, em função do número da incidência e da incidência ser particularmente naqueles concelhos, a senhora delegada regional resolveu fazer o despacho que é conhecido. E apanhou toda a gente de surpresa, porque ninguém no Algarve defende o fecho do Algarve. Isto é, eu não conheço ninguém que o defenda, eu também não o defendo. Só a Administração Regional de Saúde. Nestes concelhos foi assim que aconteceu na parte escolar, com o transtorno que é conhecido. Agora, eu acho que nem a saúde objetivamente, nem a senhora delegada regional entende isso. Naquele particular, face àqueles casos, resolveu tomar esta atitude e, obviamente, eu não sou a pessoa certa para justificar a atitude. E não há a percepção de que os casos no Algarve são casos importados, ou seja, têm a ver com a mobilidade das pessoas de fora do Algarve e que, nesta altura do ano, frequentam mais o Algarve? É um pouco tudo. E, portanto, aí o que é que se pode fazer, não é? Que tipo de medidas é que se pode tomar? Vamos lá ver, o que é importante nesta fase é aquilo que a Autoridade de Saúde Pública está a fazer, e é importante que nós tenhamos também essa ideia, isto é, os senhores delegados regionais, juntamente com os técnicos das câmaras e todas aquelas pessoas que se movimentam à volta da saúde pública no Algarve, estão atrás de quê? Estão atrás dos casos, do link dos casos e dos isolamentos profiláticos. E nós temos muitas pessoas em casa a fazer isolamento profilático. E a celeridade com que fazemos isso é a celeridade com que controlamos as cadeias de contágio. E Está a ser possível manter os rastreios? Ou a informação que eu tenho é que não há trabalho em atraso. Isto é, a informação que eu tenho de ontem é que não há trabalho em atraso. Isto é, os delegados de saúde locais estão a conseguir fazer os rastreios para pôr as pessoas em casa. E esses rastreios mostram o quê? Que as pessoas que estão a ficar infectadas são pessoas que foram infectadas por pessoas de fora? A ligação, por exemplo, ao turismo britânico confirma-se? Foi o turismo britânico que trouxe a variante para o Algarve? Não tenho esse registro, assim, dessa forma clara como faz a pergunta. Se me disser assim, que os estrangeiros que chegaram do turismo britânico tiveram que vir com PCR, é verdade. Que eles chegaram cá e passaram pela fronteira e vinham com teste de PCR negativo, é verdade. Se um ou outro, uma percentagem muito pequena, já não conseguiu passar no filtro que se transformou o aeroporto internacional de Faro, porquê? Porque quando foram fazer o teste para lá ficaram positivos e nós tivemos um ou outro caso que tivemos que cuidar e tiveram pessoas que ficaram nos hotéis em extra ou em alojamentos e apartamentos que tiveram que as arranjar enquanto não tivermos o teste negativo. Por exemplo, aquela jovem francesa que foi amplamente noticiada pelos órgãos de comunicação social, uma jovem de 22 anos que veio em grupo e quando foram embora, todos foram fazer o teste, claro. E ela ficou, e ela ficou porque tinha um teste positivo. Como? Não sei. Mas ela ficou mais uma semana connosco. Ou seja, há casos de turistas que à entrada tinham teste negativo e à saída teste positivo. E por um motivo qualquer fizeram com teste. E isso é um problema. Porquê? Porque as pessoas não estão a pensar, porque vêm, não digo que venham em bolha, mas vêm com teste negativo, alojam-se nos hotéis e depois, por um motivo ou por outro, ou por um contacto que fizeram, ou porque não fizeram, ou que já vinham e não tinha dado ainda, não sei, a página das tantas tem um teste positivo e não conseguem embarcar no avião, e isso é um problema. Mas nós também sabemos que temos uma fronteira com a Espanha, e aí não há controle porque é terrestre. Aviões. Por isso, respondo um pouco à sua pergunta. Nós, como eu lhe digo, e é importante, o Algarve tem uma determinada especificidade. E a fronteira com a Espanha é com a Andaluzia, que é neste momento uma região também com altos valores em Espanha, não é? Sim, mas nós temos um esquema de mobilidade. É importante, nós somos um país periférico, isto é,
a região do Algarve é uma região, e nós convivemos muito bem com isso, porque conhecem o Algarve e sabem como funciona a economia regional. As pessoas têm que ter o seu dever de cuidado, mas obviamente isto acontece. E depois, identificar uma causa, bom, seguramente, dos contactos de uns e de outros. Agora, se eles já vêm, se não vêm, se apanham cá, bom, nós temos várias vicissitudes. Nós também tivemos um foco enorme em vários sítios dos trabalhadores migrantes da agricultura, que felizmente conseguimos controlar. E os números continuam altos em Odmira. Sim, Altíssimos. em Odmira, mas por exemplo no Algarve, na frente de migrantes, na frente de agricultura, baixou muito. Okay. E está controlado? Agora sim. Porquê? Porque não tenho tido casos de trabalhadores migrantes, quando tive um foco muito complicado, com pouco número, mas a população é pequena em Algesura, mas tive um foco com alguma complexidade na zona de Tavira, onde há essa realidade de mais... Agora não. Agora já está, agora os números são muito baixos, nem tenho conhecimento de casos naqueles trabalhadores migrantes. Vêm os estrangeiros. Bom, os estrangeiros vieram nestas condições. A esmagadora maioria conseguiu embarcar nos aviões, embora ficaram alguns cá. Se me dizem que isto é por causa dos estrangeiros que vieram com teste negativo e que a esmagadora maioria conseguiu ir embora, deixaram cá não parece que tenham deixado cá o vírus. Isto é, agora, que há uma multiplicidade de fatores para isto poder acontecer, sim, mas eu não me gostava de afastar mesmo do essencial. O vírus, obviamente, circula por pessoas que muitas vezes não sabem que estão infectadas e que não é a altura de nós aliviarmos os nossos níveis de proteção individual e defesa individual. Não é a altura. Toda a gente percebe que estão cansados, a máscara é desagradabilíssima em termos de calor, a região já está com temperaturas superiores a 30 graus, toda a gente precisa desconfinar, sim, conviver, o facto ver de muita família. gente ir para o Algarve de férias tenderá a aumentar esse alívio e aumentar o risco, não é? Mas obviamente, às vezes o vírus não está só no Algarve. Nós não vamos ao encontro do vírus. Às vezes, sem saber, até já levamos o vírus connosco. Não sabemos. E só sabemos quando temos os primeiros sintomas. E esta é que é a questão, eu penso que um pouco do país. E especialmente daquela região, que é uma região turista, onde, como dizem muito bem, as pessoas estão muito mais descontraídas, estão num clima simpático, já tem a praia, que já a água azul já convida a uns banhos, e obviamente está tudo muito mais descontraído, e depois associa-se aquele clima de descontração a um clima de termos que conviver. Mas eu acho que conviver não é o problema. Conviver sem um conjunto de risco e sem saber, às vezes, quem é dentro dos convivas, arranja-se um grupo mais alargado. Acha que as pessoas têm que aprender a viver com o vírus porque ele não se vai embora tão cedo, é isso? Eu não tenho dúvida que as pessoas vão ter que viver com o vírus, da mesma forma que vivemos com a gripe e da mesma forma que vivemos com as outras doenças todas. Não sei se isto vai desaparecer por artes mágicas, porque não sou médico, sou jurista. Agora, não tenho dúvidas nenhumas para aquilo que me vou percebendo nestas e noutras conversas que vou tendo, que nós vamos ter que conviver com isto e vamos ter, acima de tudo, que nos defender. Eu acho que vamos conseguir fazer uma vida mais ou menos tranquila se o conseguimos fazer. Falando em defender... E vacinar-nos, claro. Pois, eu queria fazer uma pergunta sobre vacinação. Aqui há 3 semanas, a Task Force da Vacinação e a Secretária de Estado do Turismo anunciaram que iria ser reforçada a vacinação no Algarve, porque era a região com mais jovens e, por isso, a região com uma taxa de vacinação mais baixa, porque começou-se pelas pessoas com maior idade. Esta terça-feira a DGS divulgou o relatório da vacinação e o Algarve continua a ser a região mais baixa, com uma taxa de vacinação completa de 29%. Segundas doses. Vacinação completa. Sim, completa, exatamente. A primeira já não é mais baixa. Mas aqui eu centro-me só na vacinação completa. Perfeito, ok. 29%, portanto, continua a ser a mais baixa. Ou seja, não está a ser feito esse esforço. Pergunto, não está a ser feito esse esforço e ainda também há um dia ou 2... Os autarcas diziam que têm centros de vacinação com capacidade para vacinar 1000 pessoas e estão a vacinar 200 e 300 por dia. Afinal, está a haver um reforço ou não está a haver um reforço da vacinação? O que é que está a acontecer? O que está a acontecer, vamos ver, nós temos tido alguns problemas com a vacinação. E o atraso do Algarve não é por acaso. Isto é... E porquê? Vamos ver, as ARS do Algarve, há uma forma... Nós temos 11 centros de vacinação para além dos centros de saúde. Nós temos sítios para vacinar em todas as regiões do Algarve.
Nos centros de vacinação é reconhecido que estamos a vacinar menos que a capacidade. Isso depende de quê? Da organização do trabalho e das vacinas existentes. É por falta de vacinas? Não. É por A organização do trabalho ou de cada vacinas existentes. As vacinas existem, mas às vezes a organização do trabalho é primordialmente na parte da manhã. E estamos a ter uma questão também, que temos de ter muitas faltas à vacinação. Isto é. Então, isto foi constatado em determinada altura, na altura da primeira constatação do atraso. Falámos com a Task Force e aquilo que os autarcas pedem hoje, totalmente real, e é um trabalho em contínuo, que a própria RS tomou um conjunto de medidas. Nós reforçámos o agendamento central, porque estávamos a ter uma percentagem muito grande de agendamento local, que é o agendamento de proximidade, e depois, por um motivo ou por outras pessoas, não iam, e reforçámos muito o agendamento central. E neste momento a informação que eu tenho é que já estamos a vacinar mais pessoas. Isto é, não estamos na capacidade máxima dos centros de alojamento, mas estamos a vacinar mais pessoas. Tenho informação que há muitas pessoas, e o apelo, as pessoas vacinem-se, compareçam, vão vacinar. Não é por falta de pessoas, de profissionais de saúde. Não se registra nenhum problema a esse nível. Não temos esse problema. Não temos esse problema. Isto é, a informação que eu tenho e é digna, os centros de vacinação têm os profissionais de saúde que foram necessários até agora, ainda não estamos a falar no plano das férias, obviamente recorrendo a horas extraordinárias e um conjunto de expedientes para fazer prolongar. O próprio Hospital de Faro tinha 10 profissionais, salvo erro, eram 10 ou 12 profissionais no acesso do Sotavento, que obviamente também estavam a colaborar com os centros de vacinação. Agora, há aqui várias questões, que é, nós temos de ter um agendamento superior, um agendamento, eu diria, central superior. Isso para nós é importante, se calhar algum overbooking para colmatar uma ou outra falha na vacinação, porque há pessoas que falham, há pessoas que estão a faltar à vacinação. E aumenta... O que é que atribui essas faltas? Não faço a mínima ideia. Eu acho que é Está a aumentar à medida que a idade está a descer, ou seja, os jovens são mais renitentes, é isso? Sim, e é preciso descer mais. A notícia que o Sr. Vice-Almirante nos falou que ia abrir os 20 anos a partir do dia 4 é uma excelente notícia. Porquê? Porque nós precisamos alargar cada vez mais aos jovens, às camadas mais jovens, para ter mais pessoas poderem ser notificadas para serem vacinadas. Porquê? Porque nós nós estamos a vacinar neste momento os 30. Mas obviamente, quanto mais começa a ser mais difícil, que aquelas pessoas dos 50, dos 60, que ainda há uma percentagem para vacinar, ok, venham vacinar-se, ou uns ou que não recebem um aviso, ou que não querem saber da vacinação, e também há umas quantas pessoas que tomaram a primeira e já faltaram à segunda. Por isso há aqui também há pessoas que fizeram a primeira vacinação, depois se calhar acham que já estão bem, e depois pedem para reprogramar, ou toda essa tipologia. Por isso há aqui uma multiplicidade de fatores. Mas eu diria que fundamental é aumentar o agendamento central, deixar para o agendamento local aquilo que tem que ser tratado do local, as falhas de vacinação, haver uma listagem para que o centro de vacinação perceba que não vai conseguir dar as vacinas todas, têm destinadas, porque uma vez descongelados os frascos, eles têm que ser dados, ter uma capacidade de chamar pessoas e convencer as pessoas a lá ir, aumentar a margem das pessoas convocáveis, através do agendamento central. Eu acho que é vital nós abrirmos. Sim, senhor, temos um problema de vacinas, mas, obviamente, nós só convocaremos aqueles em função das vacinas existentes, mas temos que aumentar a margem, porque os comportamentos de risco são os mais jovens. E há muitas famílias e jovens que querem ir E isso não está a levar a desperdício de vacinas? O fato das pessoas não aparecerem? Não. Os números que eu tenho da Task Force é que os desperdícios não são por aí. E depois também há um grande controle das tomas indevidas. Isto é, por isso todos nós estamos há aqui uma monitorização permanente da Task Force. E, obviamente, eu sou defensor da questão da abertura do autoagendamento e sou defensor daquilo que é a Casa Aberta, que neste momento está já com, aos 40 anos, salvo erro, pessoas com mais de 40 anos poderem fazer o Casa Aberta, nomeadamente eu que nunca aderi a nenhum plano de vacinação, ter a possibilidade, independente da minha idade, ir a um centro de vacinação e digo, eu tenho, neste caso, 53 anos, olha, não fui vacinado porque na altura mudei de ideias, eu quero me vacinar, se faz favor, ponham lá aqui pica no braço, que é isso que eu quero fazer. É desta multiplicidade. Agora, os autarcas, há uma pressão enorme para vacinar mais gente. E eu não posso imputar isso aos profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde estão lá. Fizemos uma monitorização da forma como estava a ser organizado
digamos, os reportes, as listagens para pessoas a serem convocadas. Isso foi mexido. Neste momento temos informação que o período de manhã já estava muito ocupado. Neste momento a parte da tarde também já começa a estar mais ocupado. Com a abertura das idades, com o autoagendamento e, obviamente... Tem números sobre, por exemplo, nesta faixa mais dos 30, qual é a percentagem de recusas ou de ausências ou de faltas? Eu não tenho esses números. Eu confesso que não tenho esses números, nem sei se a Task Force deve ter. Nós sabemos que há cerca de 30% das pessoas que já estão vacinadas nessa frente. No global, no Algarve, são, como disse, cerca de 30% com a vacinação completa e, se houver, são 51% com a primeira dose da vacina tomada. Agora, não vou dizer que não temos esse problema. Isto é, quando nós olhamos para uma listagem seriada do 1º ao 5º, neste caso é do 1º ao 7º, com a região autónoma da Madeira e dos Açores, e o Algarve está nos últimos 2, obviamente isso não são boas notícias para a região que precisa ser vacinada. Mas também quero dizer, para isso, houve reuniões com a ARS, houve mexidas no agendamento, houve a percepção que a realidade era que a vacinação não estava a correr como se estava a esperar nas partes da tarde do agendamento, que os centros de vacinação estão muito mais vazios na parte da tarde, isso não pode ser, e isso obviamente foi transmitido à Task Force, à ARS, e o agendamento aumentou em termos de número, e depois temos um conjunto de problemas, que é faltas, recusas, que são, não sei se são tão marginais como eu gostava que fosse, mas obviamente há um conjunto de vicissitudes de uma região que a região tem umas condições, a região não é uma zona urbana, é uma multiplicidade de zonas urbanas de proximidade. E nós sabemos que os centros de vacinação nem trabalham todos à mesma velocidade, nem os próprios ACEs que gerem os centros de vacinação trabalham à mesma velocidade. Uns têm mais técnicos que outros, e isso também... Isso leva-nos a outra questão que é sazonal e todos os anos se fala, mas que provavelmente nesta conjuntura será mais grave, que é os meios para a saúde no Algarve durante o verão. Os hospitais do Algarve vão ter capacidade para lidar com o aumento de casos se isso acontecer este verão? Ou precisam de um reforço? Eu diria o seguinte, nós temos sempre o plano de contingência do verão, como é conhecido, e isso é um plano que existe, não é? Agora, eu diria o seguinte, sobre a matéria do Covid, e nós sabemos que quanto mais camas ocupadas com doentes Covid estivermos, mais perturbação temos da atividade regular ou programada. Isso é uma evidência, mas o que é fundamental é que ninguém, num caso agudo, deixe de ser atendido. Isso nunca poderá acontecer. É alguém que precisa de uma cama de cuidados intensivos ou uma coisa qualquer, deixe de ser atendido. Isso não, uma via verde coronária, isso nunca pode acontecer. O que é que eu queria dizer sobre isto? O Algarve tem a realidade da saúde que conhecem e que, obviamente, tem dificuldades. Porquê? Por causa da atração dos técnicos, é uma região periférica, precisa de um hospital novo, central, que também sabemos disso, precisamos de um conjunto de condições que toda a gente já entende. Agora, há uma realidade que é a verdade. O Algarve, neste período crítico de Covid, conseguiu-se desmultiplicar e isso foi a realidade que existiu. E até apoiou Lisboa, até apoiou o Alentejo, com várias soluções que se encontraram. E não foram técnicos das outras zonas que foram ajudar, foram os técnicos, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares e as pessoas, os técnicos de saúde que lá estiveram, que resolveram o problema dos algarvios e ainda deram apoio ao país. Porquê? Porque se desmultiplicaram, criaram soluções, sacrificaram férias, sacrificaram períodos em nome de quê? Da saúde pública da comunidade. E essa foi a realidade. Pode ser Nós sabemos que isto é um cenário... Férias agora neste verão também. Isto foi um cenário de exceção. Isto foi um cenário de exceção. Mas o que eu sei é que dou o devido tributo às pessoas, aos médicos, às administrações e toda a gente que trabalhou para que isto fosse uma realidade que aconteceu. Hoje mesmo ouvi a senhora Presidente do Conselho de Administração do Hospital do Algarve, do Centro Hospitalar, que me disse que estavam a programar as coisas para, obviamente, deu os números dos internados que tinha, quantos tinham cuidados intensivos e tinha 2 ventilados, e disse isso na comunicação social, mas também disse que estavam a tentar de tudo para evitar prejudicar a atividade normal, que neste momento não estava a ser prejudicada, e obviamente também já falava é que as pessoas, os profissionais, se calhar iam ter que sacrificar férias a que têm plenamente direito
Em função de quê? Em função de uma resposta Isso atempada pode às ser pessoas. feito. Nós temos é que controlar a pandemia. Isso pode ser feito sem ser em estado de emergência, essas alterações no calendário de férias dos profissionais de saúde, não há problema? Eu diria que neste momento ainda está na fase da gestão dos centros hospitalares, das administrações. Mas tem autonomia para fazer isso, penso que sim. mesmo em estado de Desde que emergência? desde que seja combinado com os profissionais e que os profissionais entendam. Eu também quero prestar aqui um tributo, é que os profissionais têm dado de tudo para responder à comunidade. E isso é factual. Nós podemos ter muitas queixas do serviço de saúde e das condições. Mas não dos profissionais. Agora, neste período, eu não tenho dúvidas nenhumas que deram o que tinham e o que não E tinham. falou também do plano de contingência, mas o plano de contingência deste verão pode ser maior ou diferente dos anos anteriores, porque eu lembro-me que o plano de contingência é sempre ativado, a Administração Regional de Saúde do Algarve lança o concurso, fica sempre vazio porque as condições e a remuneração que é oferecida não é vantajosa e acabam por ter que recorrer a tarefeiros, pagando em alguns casos, que já foi noticiado, mesmo pela Renascença, quantias exorbitantes. O que é que vai ser feito neste verão diferente do verão anterior? Não lhe consigo responder. Ainda não está isso decidido? Não consigo responder. Esse é um assunto para o Ministério da Saúde e seguramente para a RS. Eu não tenho esse nível de informação. Podia ter tido, mas confesso que não tenho esse nível de informação. Ainda a nível hospitalar, o Hospital de Campanha de Portimão é facilmente reativável? A informação que eu tenho, a resposta é sim. Tanto mais que tinha lá umas botijas grandes de oxigênio que foi colocado atrás do Arena, que eu penso que ainda não foi desativado. Mas, obviamente, não queríamos chegar a esse ponto de todo. Agora, situações de exceção e de contingência, sim. Eu penso que é possível, mas não creio, confesso. Acha Não que creio não vai ser que necessário cheguemos chegar a nem esse de longe, nem de perto lá. E porquê? Porque há também uma justificação. Todo este sistema que temos estado a falar é para evitar que eu ou senhoras, qualquer pessoa doente, tenha uma cama para poder ser tratado a doenças extra-Covid e Covid. E tudo o que fizemos dos constrangimentos é para evitar a ruptura do SNS e dos sistemas de saúde. De acordo com o que disse esta manhã a Sra. Presidente do Conselho de Administração do Algarve, estamos longe disso, estamos numa fase, ainda tem camas disponíveis, mas também não podemos camutear uma realidade que é o progresso civilizacional que temos feito, independentemente da métrica onde o Algarve se situa na taxa da vacinação da segunda dose, porque da primeira até vai no patamar de cima. Está a recuperar. Obviamente, e nós vamos fazer por recuperar mesmo este plano de contingência. Não sei se é como prioridade para o Algarve. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós não temos que dizer que queremos ser prioritários. Eu percebo que toda a gente diga nós temos que ser prioritários, temos um conjunto de circunstâncias, mas somos solidários com o país. O Algarve o que tem que fazer é o seu trabalho organizacional e de ter capacidade de produzir e de dar vacinas às pessoas, e as pessoas têm que ter a percepção que têm que ser vacinadas em nome da comunidade onde se inserem, porque isto já não é uma questão de estado de espírito, isto é uma questão de se defender a comunidade. Por isso, mas hoje a realidade é que, e porquê é que eu digo isto em relação às camas Covid e a resposta dos hospitais? A realidade é que nós já temos muitas, e seguimos o padrão normal do nacional, é que as pessoas acima de 60 anos estão numa taxa elevadíssima de vacinação, e isso é muito importante para termos os casos críticos a ter que ir para o hospital. Não é? E hoje as pessoas que temos internadas são mais novas e também segue aí o padrão normal. Pessoas de 30, 40, são pessoas muito mais novas, com uma outra exceção. Por acaso, exceções que tivemos de pessoas que não estavam vacinadas idosas. E houve aquele caso daquele lar, não é? Do lar. O caso do lar, as duas pessoas que foram para o hospital não estavam vacinadas. Mas houve pessoas que faleceram que estavam vacinadas. Já se sabe qual era a variante que as infectou, por exemplo, porque isso é importante, esse tipo de informações. Não tenho essa informação, isso é saúde. Aí tem mesmo que perguntar à saúde. E relativamente à terceira dose, fala-se das pessoas mais vulneráveis, ontem a Ministra da Saúde falava disso, poderem ter que levar uma terceira dose, não há ainda nada sobre não há essa decisão nenhuma sobre informação, isso. mas eu acompanho. Diga, não percebi. Não há essa informação sobre a questão da decisão política. Se me perguntarem qual é a minha opinião, eu acompanho essa questão da terceira dose. Seguramente isso vai ser necessário. Mas o Governo ainda não tomou, a nível do Governo ainda não há decisão. Nenhuma decisão.
Já falámos aqui de uma decisão surpresa de domingo, outra decisão de domingo foi a quarentena obrigatória para os cidadãos do Reino Unido sem vacinação completa. Tem já noção se essa medida afetou ainda mais o turismo do Algarve? Não tenho, não tenho do alcance. Eu poderia dizer é que efeitos na economia do Algarve teve a decisão do Corredor Verde. Isso não tenha dúvida nenhuma que teve muitos efeitos, porque nós estávamos a receber larguíssimos milhares de turistas ingleses naquelas circunstâncias, PCR negativa, etc, etc. E a partir de uma certa altura, quando fez o corredor e passamos ao corredor amarelo, obviamente foi a debandada e não tenho informação que tenham chegado mais ingleses à região, a não ser alguns que já não têm problemas de voltar e fazer quarentena, porque geralmente são pessoas mais velhas, reformadas, ou que têm casa no Algarve. Os meus vizinhos da frente, os meus vizinhos da casa de frente chegaram para passar um período estival que costumam passar na sua casa, que é em frente à minha casa, 3 meses, seguramente vão lá ficar, vimos a semana passada. E tem esperança que o certificado verde, que começa esta quinta-feira a funcionar supostamente em pleno em toda a União Europeia, tenha efeitos muito positivos para o Algarve? Tenho esperança que o certificado verde seja uma ferramenta muito útil para aquilo que vai ser a nossa vida em sociedade nos próximos tempos. Sim. E em especial no regresso dos turistas ou não? Bom, vamos lá ver, eu não sei, isso depende das decisões, nomeadamente do governo inglês. Isto é, uma coisa é a abrangência por a União Europeia. Outra coisa é as a negociações negociação com que o governo inglês. Que ninguém, por enquanto, ninguém consegue atalhar qual vai ser a conclusão dessa decisão. Né? Agora, parece-me que o governo português está muito bem em pôr também um conjunto de, digamos, restrições e condições para o acesso de qualquer cidadão extracomunitário ao nosso país. Isto é, uma coisa é o quadro da União Europeia, nós reconhecemos o certificado verde para todos, mas pertencer à União Europeia também é um pouco isso. É termos um grau de confiança nas nossas instituições que diga que aquele certificado, ou estou vacinado, ou tenho um teste PCR, ou que já tive Covid e 6 meses depois e estou bem, isso é uma garantia institucional para a nossa mobilidade no quadro europeu. Se isso vai ser alargado a terceiros países, incluindo o Reino Unido, não sei. Se for, seguramente é uma decisão ponderada e bem aceita. Mas tem que ser reconhecido pelas duas partes. Agora, parece-me que o certificado Covid vai ser uma ferramenta que eu acho pode ter um efeito até benéfico em função da necessidade das pessoas de se vacinarem, ou ter um efeito benéfico em função das pessoas se testarem. Porque toda esta evolução que estamos a ter, e também no quadro do que já se faz, das boas práticas sobre testagem, vacinação, no quadro europeu, para entrar em restaurantes, em cafés, em teatros e um conjunto de utilidades, e eu acho que isso vai-nos entrar por aí, porque nós precisamos ter um nível de certeza que a pessoa que está ali a conviver para o nosso próprio, digamos, para a nossa própria tranquilidade social. Nós precisamos ter algum nível de certeza sobre. Agora, o que eu acho é que nós não podemos coartar as liberdades de uma forma, digamos, drástica. Isto é, nós temos que ter uma ponderação entre aquilo que é tranquilidade pública de saúde pública e aquilo que é tranquilidade pública do uso das liberdades em função dos tempos que corremos. O certificado de Covid acho que corre muito bem em relação a isso. Se todos os outros estrangeiros são bem-vindos à região, seguramente são, desde que venham com PCR negativo. E que venham por bem para passar umas boas férias. O Sr. Secretário de Estado conhece muito bem o Algarve, foi autarca em diversas funções. Como é que o Algarve vai recuperar desta crise? Ou será que vamos ter um Algarve economicamente diferente quando sairmos desta pandemia? Olha, essa é uma ótima questão. Digamos que esse é o desafio do Algarve, que já é... eu fui autarca de Câmara, presidente de Câmara 10 anos e fui presidente da AMAL durante 6. Por isso, tenho uma percepção da economia regional. Nós, no Algarve, sempre falámos, sendo a base económica da região, o turismo e as suas conexões, porque o turismo alavanca tudo o que é um conjunto de atividades. Isto é, alavanca o setor cultural, alavanca o setor tradicional, alavanca a agricultura, alavanca. Porque é que é preciso dar resposta nos circuitos curtos
E isso é fundamental. Estes circuitos curtos, que é o produtor ao prato, como eu costumo dizer, isso é essencial. Mas nós sempre falámos, a nível regional, que era importante encontrar também uma base de diversificação da base económica da região. É isso que é o desafio de sempre, e se calhar é o desafio que agora nos coloca mais, com mais pressão para termos que decidir. Vamos lá ver, nós sabemos que estas pandemias afetam o turismo de uma forma brutal, e é o que está a acontecer. Por isso a pressão dos políticos e da região como um todo não é pensar, é agir sobre a base económica da região, tentando encontrar outras soluções para dar emprego às pessoas. Eu costumo dizer que a sustentabilidade de uma sociedade, obviamente, é ter saúde, isso é evidente, mas a sustentabilidade da sociedade é termos emprego. Porque só com o emprego é que nós conseguimos ter a sustentabilidade social para que as pessoas queiram estar na região. Isso é O essencial. desemprego no Algarve está a assumir Isso é evidente, principalmente dramáticos, não é? os setores que estão, e vamos ter reflexos disso, obviamente, deitar a descer está a subir, mas esse é que é o factual. E isso lança sobre todos, sobre, obviamente, os políticos regionais, mas também sobre o governo. Obviamente não, o Algarve faz parte de Portugal, isto é, por isso aqui com este governo ninguém fica para trás, isto não é, nós temos que ter isto parece um chavão, mas é assim, há um problema ali, nós temos que o identificar. A base da região é essencial que possa ser diversificada, mas também temos que ter a ideia que não vamos deitar fora o que já fizemos em termos do turismo, se calhar temos é que complementar com mais alguma coisa aquilo que é o setor tradicional da região, que dá emprego a milhares de pessoas e, acima de tudo, dá qualidade de vida a quem lá está e quem visita, porque é como disse, acho que comecei a dizer isto, o Algarve é um mercado aberto, é uma zona de excelência de férias, é uma região ótima para se viver e muita gente tem lá segunda habitação e é uma terra que dá qualidade de vida. Agora, temos a história da pandemia que há um século que não acontecia. É um desafio tremendo para esta geração que está à frente das coisas, mas que temos que trabalhar para isso e aproveitando os fundos, o PRR, os fundos regionais que continuam a acontecer e, obviamente, com os empresários também temos que trabalhar porque os empresários são promotores do investimento e no Algarve também é uma terra de oportunidades e seguramente continuará a ser. Depois disto vamos olhar para a economia regional se calhar com mais complementaridades do que víamos. Eu acho que isso também vai acontecer. Muito obrigada por Muito ter obrigado, estado Bel. aqui connosco. O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado. Muito obrigado.